Normalmente você tem um anjinho e o diabinho, ou o contrário, diabinho, anjinho, anjinho, diabinho, enfim. Mas aqui, ó, você tem um jesuíta comunista e um humanista liberal maçom. Hoje a gente conversa sobre a alma mais disputada da literatura. Vamos falar da Montanha Mágica. Livraço do Thomas Mann, livro talvez o mais conhecido aí do Thomas Mann. Esse livro ele começou a ser escrito em 1912, só foi terminar de escrever esse livro e publicar em 1924. Dentro desse período, a gente destaca aí 3 grandes acontecimentos da história. Então, o primeiro deles foi a Revolução Francesa. O segundo, a Primeira Guerra Mundial. E o terceiro, a Revolução Comunista na Rússia, de 1917. Cada um desses acontecimentos vai influenciar os personagens da história. Um comentário aqui, antes da gente iniciar. Esse livro, ele aborda diversos temas. Vocês podem até imaginar, pelo tamanho da criança, são mais de 800 páginas. Então, seria impossível, dentro de um vídeo, a gente conseguir destrinchar todos os temas. Então, eu decidi abordar aqui o tema principal, que é o que, inclusive, o autor propõe, que é a jornada do herói, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai pegar a linha principal, contando aí com alguns personagens mais marcantes, mais decisivos para a história. Então, a história, ela se inicia com o nosso personagem, o Hans Castorp. É um personagem totalmente ingênuo, personagem que aparentemente não tem muitas raízes, né, na sociedade. O pai e a mãe morreram já quando ele era muito jovem. Ele então foi criado pelo seu avô, e logo também depois o seu avô morre, e ele então passa a morar com o seu tio, o cônsul Tianapel. Esse personagem, ele vai meio que receber um chamado para subir até as montanhas onde fica o sanatório de Davos-Platz. Esse sanatório era o local onde eram internadas as pessoas com tuberculose, e o primo dele estava lá já. Então ele recebe, né, esse chamado para ir visitar o primo. Então a história se inicia dessa maneira. Vamos acompanhar todo o desenvolvimento desse personagem. Desenvolvimento esse psicológico, moral. A esse processo de desenvolvimento tem um nome específico dentro da literatura, né, que se chama literatura de formação. Esse romance de formação, ele também tem um nome alemão, porque ele surgiu com o Goethe, que se chama Os Anos de Aprendizado do Jovem Wilhelm Meister. Então ele inaugurou esse tipo de romance, que é o romance que acompanha toda a formação do indivíduo, desde o seu início até o momento que ele regressa já com novas ideias e pronto aí para botar em prática todo o seu aprendizado. Vamos traçar o perfil de alguns personagens principais. Eu separei aqui 7 personagens que tem uma influência mais direta na história. São eles: o Hans, que é o personagem principal, o Joachim Ziemßen, que é o seu primo, o Dr. Behrens, o Dr. Krokowski, a Cláudia Chauchat, o Settembrini e o Nafta. Vamos iniciar então pelo Hans. Eu já dei um breve resumo sobre ele. E o que acontece? O Hans, ele inicia a história sem raízes, sem pai, sem mãe, criado pelo avô, e depois ele passa a ser então criado pelo tio, já numa idade ali mais próxima dos 18, 20 anos mais ou menos. Ele recebe uma pequena herança e vive de renda. No início da história, ele acaba de se formar em engenharia naval, então ele estava prestes a exercer a profissão dele, e ele tinha que iniciar numa espécie de estágio, né? Foi isso que eu entendi, talvez fosse até sem remuneração. E dentro desse intervalo, né, do término ali do curso, até o início desse trabalho, ele então sobe a montanha, conforme eu expliquei para vocês, para visitar o primo dele. O perfil psicológico dele, no início da obra, é completamente inerte. Não tem assim, ele não tem nenhum posicionamento, não tem ideias nem de quem ele é, nem de como está a sociedade, enfim. Ele leva uma vida tipicamente burguesa, sem se preocupar com valores, enfim, apenas com aquela aparência, com os hábitos da sociedade, esse tipo de coisa. Fica bem evidente que ele era meio preguiçosão, não gostava muito de trabalhar, bem devagar, entendeu? O famoso deixa a vida me levar. O próximo personagem é o seu primo, o Joaquim. O primo dele era militar, então ele já tinha um perfil totalmente diferente do Hans.
possuía as características de um indivíduo positivista, pragmático, racionalista, frio, né? Na época eles chamavam de prussiano. Sua vida lá em cima, nas montanhas, né, no sanatório, se resumia a apenas uma coisa: esperar o momento dele ter alta e poder retornar à planície, para então se formar tenente e dar sequência na carreira militar. O próximo personagem, então, é o médico, o Dr. Weiss, o médico principal do sanatório. Esse médico, ele representa uma espécie de rigor científico. Para ele não interessa nenhum outro assunto que não seja o quadro da doença dos pacientes. Raras as vezes você encontra ele em algum diálogo aleatório com os pacientes. O próximo personagem é o Dr. Krokowski, que seria o seu auxiliar na obra. Esse personagem, ele representa o perfil psicológico da doença. Ele acreditava que todas as doenças físicas tinham uma causa psicológica. Então, você vai ver ele na obra tratando tudo através de uma abordagem psicológica. E vai até desenvolver isso para além das doenças, para alguns outros pontos, que eu não quero entrar em detalhes aqui, para não estragar a experiência, mas é sempre com esse viés. A próxima personagem que nós vamos analisar aqui é a Cláudia Chauchat. Essa personagem feminina, ela é aquela sensual, né, clássica sensual, femme fatale. É por ela que o Hans se apaixona, e essa personagem tem uma característica muito interessante, que ela representa uma espécie de ruptura com os pilares da cultura ocidental. É uma francesa, né? Ela já é introduzida na história batendo a porta do refeitório. Toda vez que ela entra, ela bate aquela porta do refeitório. E isso, hoje em dia, já seria uma falta de educação, você imagina na época, né? Uma grande falta de respeito. E ela, aparentemente, não se importava com isso. O Hans, ele começa a se incomodar muito. E aí, então, é que ele descobre a presença dessa moça. Aparentemente, ela tinha um marido que ficou na planície. Isso é uma especulação, mas não vem a se confirmar. E depois, também mais pro final da história, ela aparece com um outro rapaz. Então, isso não ficou muito claro para mim. Mas, de qualquer maneira, dá a entender, né, esse ar promíscuo, esse ar descompromissado, desconectado dos bons costumes, dos valores da época, né, que fazem parte de um dos pilares da cultura ocidental, que seria a religião católica e a sua moral, né. Um outro ponto também nela que ressalta essa minha percepção, frequentemente ela reclamava do modo conservador do Hans. E isso você pode até transpor para a Alemanha no geral, porque o Hans era alemão, né? E ela reclamava, ela às vezes tirava sarro, ironizava esse conservadorismo alemão, essa preservação dos modos, da postura, enfim. Sendo francesa, já vindo aí de uma pós-revolução francesa, já era mais liberal, né? Já não se importava tanto com esses modos ditos burgueses da época, com esses valores, enfim. Agora nós vamos entrar aí nos dois personagens mais importantes da história. São os dois que estão aí lutando pela alma do Hans. O primeiro é o Settembrini, é um italiano, já estava lá há algum tempo, já tinha uma certa idade ali, também já estava bem doente. Esse é o primeiro personagem de cunho mais ideológico, discursivo, que entra em contato com o Hans. E começa então ali a tentar trazer o Hans para perto dele, né, ideologicamente falando, no mundo das ideias. Então, qual que é o perfil do Settembrini? Humanista, maçom e aparentemente ateu, porque não tem como você ser humanista e acreditar em Deus. Vocês vão entender por quê. O Settembrini, ele é a representação do mito de Prometeu, porque o que é o humanismo? O humanismo é o homem no centro de tudo, né? Ao contrário, teocentrismo, onde Deus está no centro do universo. Então, quando você coloca o homem no centro do universo, você entende que o homem, ele é capaz, através do seu raciocínio, de resolver todos os seus problemas. Então, Deus, ele perde a sua função dentro da estrutura da sociedade. E aí, o mito de Prometeu conta a história de Prometeu, que roubou o fogo do céu e deu aos homens, né? E esse fogo seria essa capacidade do homem de raciocinar, de entender o bem e o mal, essa diferenciação e, por consequência, poder resolver todos os seus problemas por conta própria. O próximo e
O último personagem que eu quero trazer para vocês seria o opositor ideológico do Settembrini, que é o Nafta. O Nafta, ele era um jesuíta comunista. Bom, se você entende um pouco de Igreja Católica e do movimento comunista, você vai achar um absurdo. Hoje em dia talvez até não, mas enfim. Era esse jesuíta comunista e na história ele ocupa uma posição ultraconservadora. Em diversos momentos ele entende que para que as almas se salvem é preciso que haja uma revolução comunista, para que essa revolução instaure o terror e, através das mortes que essa revolução vai gerar, automaticamente essas pessoas se salvarão, as almas dessas pessoas se salvarão. Mas, falando assim, não faz muito sentido. Para entender esses pontos de vista, é preciso levar em conta alguns pontos da doutrina católica. Eu vou tentar dar uma explanação geral para vocês a respeito desse assunto. O que a igreja entende? Partindo do pressuposto que existem apenas dois mundos, o físico e o extrafísico, sendo o físico esse que nós habitamos, encarnados na matéria, e o extrafísico, o mundo espiritual, onde está Deus, onde é a morada dos espíritos, enfim, um mundo sutil, um mundo onde não há matéria. Então, com isso em mente, o homem ele vai viver aqui uma vida curta. Se você comparar essa vida com a eternidade, que é a vida no mundo espiritual, é uma vida extremamente curta. Então, ele não deveria se preocupar com as coisas terrenas, os bens materiais, com as posses, enfim, com qualquer outra coisa que não seja a salvação da sua alma. No plano extrafísico só existem, segundo a igreja, duas moradas, o céu e o inferno. Tirando aí o purgatório, que seria um estágio transitório, mas se o indivíduo já se encontra no purgatório, então ele vai ascender aos céus. O indivíduo que foi para o inferno não tem mais volta. Os indivíduos daquela época sabiam disso, isso era já de comum entendimento. Não faria sentido você se preocupar com a evolução da sociedade, com tecnologia, com ciência, com a cura dos males do corpo, uma vez que se você pega uma doença e você morre mais rápido, você pode morrer em estado de santidade e você vai mais rápido para o céu. Então, existem várias linhas aí de pensamento, sempre voltadas para a salvação da alma, sempre com vistas a esses dois destinos. Então, isso posto, esse personagem, o Nafta, ele entra nesse contexto. Então, ele prega o quê? O tempo todo? Que se houvesse, então, uma revolução comunista, essa revolução comunista seria necessária para salvar o maior número de pessoas possível, porque daí morreriam muitas pessoas e essas pessoas iriam direto para o paraíso, não teriam tempo de ficar se preocupando com qualquer ocupação terrena. Esse livro ele é extremamente complicado, como eu já disse para vocês, e nem tudo o que os personagens falam é mentira. Você vê aí que tem essa questão do nosso destino, do destino da alma, mas em nenhum momento Jesus deixou isso dessa maneira, que precise haver uma catástrofe causada pelos seres humanos para acelerar essa passagem para o paraíso. No momento em que ele expõe uma certa parte da doutrina, ele também introduz uma outra ali de má fé, de cunho próprio. Então é bem complicado esse livro, ele é cheio de nuances. Bom, eu imagino que sejam as ideias que estavam em voga na época, porque o próprio autor, na contracapa, ele diz que o objetivo do livro é expor as ideias que antecederam a Primeira Guerra Mundial, o perfil psicológico dos habitantes daquela época. Então, muito cuidado na interpretação desses personagens, porque o ser humano é muito complexo, então não tem um ser humano, não existe nada maniqueísta, só bom ou só mal, sempre tem essa mistura, e aí é que está a complexidade da vida humana. Bom, agora que eu coloquei para vocês esse pensamento do Nafta, você vai perceber que ele é totalmente oposto ao Settembrini. E o autor fez isso de propósito, ele colocou ali dois polos totalmente opostos. Porque o Settembrini, ele acredita 100% no humano, no ser humano e na razão e na sua capacidade de evoluir, de transformar a sociedade para que ela seja cada vez melhor, para que o mundo seja um lugar cada vez melhor para os habitantes, para os seres humanos viverem. Então, o que ele imagina?
a cura para todas as doenças, a resolução para todos os males da sociedade, através do que? Através da política, através dos discursos ideológicos, da evolução, enfim, dos sistemas, enfim, a evolução do ser humano de maneira geral. Todas essas preocupações são preocupações terrenas, mundanas, que o NAFTA abomina. As suas ideias vão totalmente contra o Settembrini. Agora você imagina NAFTA, Settembrini e o Hans aqui no meio. Então, ora ele escuta um, ora ele escuta outro. E isso vai se desenrolar na história, digressões longuíssimas, de páginas e páginas dos dois ali discutindo e disputando a alma do Hans. Se o NAFTA estava errado, por outro lado também, se você comprar a ideia do Settembrini e passar a viver de maneira 100% humanística, né, voltada aí apenas para os ideais humanos, sem nenhum enfoque transcendental, me parece que não faz muito sentido. Isso até me soa como um pouco de orgulho, ou talvez apenas uma ignorância, né? Se você parar para analisar as 5 vias de São Tomás de Aquino, você vai ver que você vai chegar à conclusão que é impossível alguma coisa ter surgido do nada, do completo vazio, brotar tudo o que nós conhecemos. Então você vai chegar à conclusão de que alguma consciência infinitamente superior deve existir e deve ter criado tudo isso que existe, né? Você não precisa nem ir tão longe e passar a ser um cristão, mas a conclusão de que existe um Deus criador, ela é inevitável. E aí, se você chega a essa primeira conclusão de que se existe um Deus criador, esse Deus ele tem que estar fora dessa dimensão que nós estamos, né, do plano material, porque se estiver no mesmo plano que nós, ele não conseguiria criar esse plano, ele precisaria estar fora desse plano para então criar um novo plano. Logo você chega à conclusão de que existe uma outra dimensão que não é material. E, realmente, se ele for material, então Deus morreria, porque tudo que é material um dia chega ao fim. Logo, existe um outro plano onde não existe matéria, onde existe somente a consciência, onde vão as almas, e é sobre esse destino que a igreja se ocupa. Por um lado, não vale a pena você viver orientado somente para a matéria e o progresso da humanidade, 100% humanista e ateu, e também não faz sentido você passar a abdicar de tudo quanto existe no mundo para adiantar a sua morte rumo à vida eterna. Se, segundo a igreja, Deus expulsou o homem do paraíso lá no episódio da Adão e Eva, enfim, e aí criou esse mundo material para onde nós viemos parar, se ele criou é porque tem algum motivo para estarmos aqui e para vivermos aqui. De acordo com essa ideia, não faz sentido você querer sair daqui antes da hora. Existe um equilíbrio entre essas duas coisas, e essa é a complexidade da vida humana. Você não consegue encontrar algo onde você possa falar, olha, isso é 100% assim, então eu vou seguir 100% dessa maneira. Não. Você tem que ter vistas ao transcendente, a transcendência da alma, porém vivendo aqui, encarnado nesse corpo, estando aqui, cumprindo as suas tarefas, trabalhando, pagando os seus boletos. Você precisa adquirir essa consciência, esse entendimento, para que você possa viver melhor o seu dia a dia aqui. Agora que a gente traçou o perfil de cada personagem, vamos então entrar aqui diretamente na tal da jornada do herói. E para isso, depois eu vou até recomendar um livro para vocês, mais no final, e vou deixar o link também de afiliado da Amazon, né? Mas basicamente é assim, ó. A jornada ela se inicia quando o indivíduo ele recebe um chamado, né, para que ele saia daquele mundo comum. A partir do momento que ele recebe esse chamado e ele aceita o chamado, ele se encontra com algum mentor ou com algum ser espiritual, de luz, com Deus, enfim. E esse mentor transmite para ele os ensinamentos necessários para que então depois ele deixe o mentor e vá cumprir a sua jornada. E aí, após o cumprimento dessa jornada, ele se saindo vitorioso, ele ganha uma recompensa, né? Essa recompensa seria a compreensão, o entendimento. E depois que ele adquire esse entendimento, ele deve regressar para o seu lugar de origem para transmitir esse conhecimento para outras pessoas, né? E você vai perceber, que eu vou tentar resumir aqui, que é exatamente isso o que acontece com o Hans. Quase exatamente, porque no final tem
uma surpresa ali que eu não vou contar para vocês, mas faz muito sentido toda essa estrutura da jornada do herói. O Hans, no início, ele tinha aquela vida de completa inconsciência de quem ele era. Ele recebe o chamado, olha aí, e sobe até as montanhas para visitar o primo. Chegando lá, ele descobre que está doente, então ele fica internado. Ali começa então a jornada dele com os mentores, né? Ele não tem assim um mentor propriamente dito. Quem serão esses mentores? Cada um desses personagens vai apresentar para ele um ponto de vista diferente. Todos esses pontos de vista ele não fazia ideia de que existia. E isso é que é muito interessante. Você vai acompanhando junto com ele essa descoberta. A primeira coisa que acontece com ele quando ele chega lá, ele perde a noção do tempo. Lá em cima, como as pessoas não têm uma ocupação, o tempo ele passa muito devagar, porque não tem com que preencher o tempo. Como lá embaixo, as pessoas na planície, as pessoas estão sempre ocupadas com alguma coisa, o tempo passa muito rápido. A percepção do tempo é diferente. Então, a primeira coisa que acontece quando você chega lá é essa perda da noção do tempo. Em muitos vídeos no YouTube de pessoas falando da Montanha Mágica, meio que só se fala do tempo. E realmente, você tem aí longas discussões sobre o tempo na obra, mas eu não acredito que isso daí seja tão relevante a ponto de ocupar um lugar principal. Por quê? Porque todos os outros temas ocupam mais tempo e tem uma importância histórica, até na sociedade, muito mais relevante, né? Que são temas aí que exerceram modificações na estrutura da sociedade. Então, não faz muito sentido ficar discutindo sobre o tempo. A impressão que ele tem é que tudo lá em cima começa a fazer sentido, faz mais sentido, de que a vida lá embaixo, a vida que ele levava, não tinha sentido. Ele começa a se defrontar com a morte, já logo nas primeiras páginas, ali no começo da história, e ele começa a desenvolver uma empatia pelos moribundos. Ele arrasta o seu primo, pragmático, que não se importava com outra coisa senão com a sua própria carreira militar, ele arrasta esse primo para fazer visitas aos moribundos. E ele passou a levar flores e conversar com os moribundos. Então, ele adquire essa empatia e exerce ali uma caridade mesmo. E ele passa a enxergar a morte, né, assim, a doença em estado grave, como algo sagrado, algo mais sublime, que encaminharia aí as pessoas para o paraíso, né? Algo que é totalmente oposto ao Settembrini. O Settembrini ficava furioso com ele, porque o Settembrini encarava a doença do corpo como sendo algo, até assim, pejorativo, algo imundo, né? Por quê? A consciência, a razão, que era algo belíssimo, era aprisionada por um corpo doente. Então, a doença para ele é algo desprezível. É compreensível que ele pense assim, uma vez que ele só acredita na vida terrena. Agora, o Hans, apesar de ele não ter essa espiritualidade ainda muito desenvolvida, mas você vê que ele já tinha essa noção de uma vida pós-morte, até porque, se não me engano, acho que nesse ponto a história já deixa claro que ele era da igreja presbiteriana, alguma coisa assim. Então, ele já tinha essa noção. Através desses contatos com os personagens, ele vai adquirindo novos hábitos. Por exemplo, a partir do momento que ele conversa com o Dr. Behrens, ele desenvolve um interesse pela biologia, né, pelo corpo humano. Então ele passa a pegar livros lá na biblioteca dessa área e fica lendo. Mas assim, o que é interessante, a virada de chave, ele acredita que ali ele vai encontrar o sentido da vida, ou a origem da vida, né? Então esse é o primeiro impulso dele rumo à intelectualidade, rumo à busca pela resposta. Com a mocinha, a sensual, a Cláudia, ele descobre a paixão, o sentimento amoroso, né, o sentimento entre homem e mulher, o ciúme, coisas que também ele ainda não tinha tido contato. Com o seu primo, o Joaquim, ele descobre os valores práticos do dia a dia, a honra, né, o compromisso, o senso de dever. Ao longo da história, você acompanha a trajetória do primo dele, que só espera aquele momento. E ele age como um verdadeiro homem. Eu não quero contar aqui para vocês o que acontece, mas lembre-se disso quando vocês estiverem lendo. Então, e finalmente, com o trio Nafta, Settembrini e Dr. Krukowski, o Hans ele tem acesso ao mundo da alma, para completar aí, né, o pacote acadêmico.
com um Nafta e Settembrini disputando ali o destino da sua alma, Settembrini querendo trazer a alma dele totalmente para a Terra, né, e para o progresso da humanidade, Nafta querendo aí acelerar a passagem dele para a vida eterna. Bom, aí após o contato com todos esses pontos de vista que seriam os mentores, né, da jornada do herói, esse mundo ele se destrói com a chegada da Primeira Guerra. Então, todos os habitantes ali do sanatório, eles voltam para a planície e o sanatório ele é desativado, enfim. E o Hans também retorna. Só que, note bem, o Hans ele saiu da planície, recebeu o chamado, subiu, entrou em contato com os mentores. Depois que ele recebe o ensinamento, o mentor ele se retira. Então, com a chegada da Primeira Guerra, esse mundo ele se destrói, seria o quê? O mentor se retirando. Então o Hans agora ele precisa retornar para cumprir a sua primeira missão, agora consciente de tudo que ele tem que fazer e todos os conhecimentos que ele adquiriu. Hans ele vai retornar para a planície e ele vai então lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele chega à conclusão de que a sua missão naquele momento seria participar da guerra. Então, qual que é o sentido da obra? O sentido principal é que Hans, que estava no mundo comum, completamente inerte, né, à realidade da vida, ele precisou subir até as montanhas para enxergar lá embaixo onde ele estava, a sua realidade, né, e lá ele entrar em contato com todos esses pontos de vista diferentes, lembrando que ele não tomou partido de nenhum deles, ele absorveu todos. E aí então ele chegou ao seu próprio entendimento. E após tudo isso ele precisava retornar agora renovado, modificado, de posse da sua consciência. Nós podemos perfeitamente aplicar isso na nossa vida. Tudo que você vai fazer, você precisa sair de onde você está, se você quiser uma melhora, uma mudança, e subir até um determinado lugar para enxergar o que está acontecendo ali, para que você veja a situação de fora. E então você busca novas experiências e retorna para conviver ali, mas não com a consciência que você tinha, e sim com ideias novas, com pensamento renovado, até para que você transfira aquele conhecimento a outras pessoas, para que você ajude outras pessoas. Essa é a unidade da obra, a linha principal da obra. Se você se interessou pela jornada do herói e quer se aprofundar, ele se chama O Herói de Mil Faces. Eu vou deixar o link aqui também na descrição de afiliado para você comprar e ajudar o canal. Vou deixar também o link da Montanha Mágica, que é o principal do vídeo. E se eu conseguir agregar algum valor, conseguir deixar aí algum conhecimento para você, deixa o seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai se beneficiar dele. Então é isso, um abraço e até mais.